Bom, quem tá chegando aí, galera chegando, 49 pessoas. O tema hoje foi muito pedido, tá? Realmente teve seguidores que pediram. O pessoal perguntando se vai ficar gravado, vai. O Insta agora mudou um pouco, ele não fica mais por 24 horas. O Lucas aqui com a gente também, o Vitor, boa noite. A Carla, o Paulo. Ô Rafael, a gente não vai fazer aqui só no Insta, tá? Vou colocar já. Mas dá para ver já as lives do Insta pelo computador também, então isso ajuda um pouquinho. Tudo bom, Rafael? Tudo bom, Rangel? Tranquilo? Como que vai essa força? Tudo jóia, bom demais. Primeiro, Rafael, obrigado pelo convite, por estar aqui, né, por ter aceito o convite. Foi muito bem recomendado. Rafael, a gente já tem acompanhado o trabalho não só nas redes sociais, o Rafael está sempre aqui na Unicamp, é amigo de amigos e referência realmente nesse assunto. O Pedro chegando aqui também. Então, já deixar as boas-vindas, o agradecimento. A galera, ó, o pessoal Recife agradece. Então, manda aí esse pessoal, essa live o máximo de pessoas. Já vou deixar o Rafael falar. E ele preparou também um presente para vocês, que no final da live a gente vai abrir aqui. Né? E o tema é esse, é proteção e edificações de pequeno porte. Ó, a galera já mandando aqui, o Bruno falou que teve aula com você aí na UEL. Então, vamos lá. Primeiro, Rafael, seja bem-vindo e eu peço a gentileza de se apresentar e a gente entra no assunto já. Bacana, muito boa noite a todos. Uma honra, né? Um prazer imenso aí estar conversando com o Rangel. O Rangel aí circula no meio onde eu tenho grandes amigos aí, né, Rangel? Legal. Tem o Leandro Trautmann, que é um grande irmão, e o Almeida também, outro irmãozão. São duas pessoas que eu tenho um carinho super especial aí. A gente está sempre interagindo aí na Unicamp. Bom, meu nome é Rafael de Souza, sou professor aqui da Universidade Estadual de Maringá. Já venho lecionando estruturas de concreto há 19 anos, pretendido há cerca de 15 anos já. Minha formação, me formei em Maringá, na UEM, depois fiz mestrado na Unicamp, na mesma Unicamp aí que você também tem o mestrado, né, Rangel? Legal. Uma universidade fantástica, e aí tem aquelas coisas malucas da vida. Acredito que eu sou torcedor da Ponte Preta, cara. Eu morei em então, cara. Mas eu falo, Ponte Preta é o time do verdadeiro cara de estruturas, cara. Né? Pô, qual outro time que tem ligação estrutural? Tem que ser a Macaca, é a Ponte Preta. Ponte, né? Então, meu pai fez doutorado na Unicamp, então desde molequinho eu sou torcedor da Ponte, né? Então, Campinas para mim, foi determinante, apesar de ter nascido em Maringá, eu sou ponte pretano, né, por ter morado em Campinas. E aí meu sonho era voltar para Campinas. Aí voltei, fiz o mestrado aí em Campinas. Aí na sequência fiz doutorado na Escola Politécnica, com um doutorado de sanduíche na Universidade do Porto, sempre trabalhando com a parte de concreto. Aí depois fiz pós-doc na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, e também na Universidade de Amherst, nos Estados Unidos. E passei também um período muito breve, muito rápido, na Universidade de Lausanne, lá com o professor Mottoni, e também na Universidade de Delft, com o professor Roger Boom, sempre estudando aí métodos específicos de dimensionamento no concreto estrutural, né? Aí subentende concreto armado, protendido, concreto simples, método das bielas, então campos de tensão, ou seja, estruturas especiais com geometrias especiais, né? E aí nesse ponto o protendido sempre é uma alternativa muito boa, né, para a gente levar a compressão onde a tração está ali dominando, tomando conta, né? Sempre uma excelente alternativa. Legal. Só uma pergunta rápida, a gente tem 100 pessoas assistindo, e só um comentário aqui, já mandar um abraço para os alunos da professora Elaine, lá de Santa Catarina. Você está vendo a galera mandando boa noite, CC2? Ela mandou os alunos aqui para a live e a chamada vai ser o código. Então, só legal. curiosidade, achei bem legal, a ideia é muito boa e fica aqui um abraço para toda a turma. Bom, Rafael, uma curiosidade só, para o pessoal entender. Nós temos a pós-graduação em diversos níveis. Temos a especialização, que não é obrigatória. A especialização ela tem um enfoque realmente diferente das outras tipos de pós, o caso do mestrado, do doutorado. Mas o pós-doc, pouca gente faz um pós-doc, principalmente em estruturas, mas diferente de todo o padrão que nós temos aqui. Se você puder comentar assim, bem rapidamente, a gente já entra no assunto que é a proteção.
Tá, o pós-doc ele não é um título, né? Assim, não tem título, é um estudo adicional que você faz aí depois do doutorado para continuar se aperfeiçoando, se especializando, tá? E aí também não tem assim um período de tempo, né? Você vai em curto período ou um período mais longo, e aí você aproveita esse período para se especializar ainda mais. Aí a grande diferença é que você já está num nível mais legal, né? Você vai interagir com pesquisadores de ponta. Acho que o grande ideia do pós-doc é você, já depois de ter uma formação de doutorado, você poder interagir daí com outros doutores com um nível aí mais elevado do que o seu, evidentemente, para você poder absorver mais, né? E então seria por aí, né? Por isso que eu fui tentar, busquei fora do país, em outros países aí, para, especialmente no caso da Suíça, foi muito legal, porque o professor Muttoni é uma referência lá no Eurocode, é um projetista fantástico, né? Ele foi orientado do Bruno Turleman, que é um dos caras aí mais feras aí, lá da década de 60, 70, na teoria da plasticidade do concreto, né? Então eu falei, poxa, eu vou fazer um pós-doc, vou buscar uns caras aí que sejam referência. Em Illinois, por exemplo, eu estudei com o Cushman. O Cushman foi orientado do professor Collins, que desenvolveu o Modified Compression Field, que está implementado em qualquer programa de análise não linear, né? Então a ideia era essa, era buscar contato com esse pessoal que tem uma formação, uma bagagem, um acervo teórico muito grande, mas ao mesmo tempo põe essa teoria para ser testada na prática. A minha ideia é que teoria boa é aquela que sobrevive à prova prática, né? Não adianta você ter uma teoria, mas se ela não funcionar na prática, não tem aplicabilidade. Então, eu sempre tive esse enfoque, apesar de ter estudado bastante, sempre a preocupação de também exercer um lado prático também com bastante assiduidade, né? Perfeito. Bom, então vamos lá. Vamos direto ao nosso assunto. Primeira coisa que proteção do Brasil, eu fiz uma pesquisa ontem, perguntando, hoje na verdade estava no meu Insta, se as pessoas, pelo menos que responderam, aqui a gente está com perto de 81 mil pessoas no Instagram, nós estamos agora com 130 pessoas ao vivo, eu já coloco, chama a galera, coloca no aviãozinho aqui, porque no final o Rafael preparou um presentinho bem legal para vocês. Para quem estiver no final, eu vou explicar como. 8%, 6%, mais ou menos essa porcentagem dos que responderam já projetaram algo em estrutura de concreto protendido, tá? A esmagadora maioria nunca projetou nada em protendido. Eu vou voltar até um pouquinho mais. Na graduação, vou perguntar para vocês, respondam aqui quem tiver. Na graduação, vocês tiveram ou têm a disciplina de protendido? Se puder responder aqui, só para a gente ter um termômetro, tá? De quanto a proteção no Brasil, do ponto de vista de ensino e de projeto, ela ainda tem um alcance menor do que eu imagino. Aqui, ó, a Roberta disse que sim, o Will disse que não, o Igor disse que sim, o Fábio não, então está quase 50%. Não temos a graduação lá em Santa Catarina também. Essa aqui é do Paraná também. Estou cursando protendido como optativa ou facultativa. Então, primeiro, a sua visão, Rafael, disso do que você vê do país em relação ao ensino, o acesso ao ensino do protendido de qualidade, né? Às vezes o cara tem ali, eu vou falar igual alvenaria estrutural, entende o que é alvenaria estrutural, que é um sistema e ponto, mas não faz sequer um cálculo, um dimensionamento. Uhum. Bom, a minha ideia, tá? A minha opinião, claro que posso tá errado no que eu vou falar, mas o meu sentimento é que talvez a grande deficiência da proteção do ponto de vista do ensino seja a necessidade de que você, para ensinar proteção, você tem que fazer a proteção, porque a proteção ela é repleta de artimanhas que você tem que saber, tá? Ela exige um conhecimento prático mais aprofundado que o concreto armado, eu digo assim, né? Você tem vários detalhes no protendido que você precisa tomar muito mais cuidado e ter muito mais atenção na hora de detalhar do que o concreto armado. Tá? Então, assim, o protendido, eu acredito que tem que ter experiência. Então, talvez, muitas vezes, o caminho que as universidades tomaram, né, parece até contraditório eu falar isso, pelo fato de eu ter estudado bastante, mas eu acho que as universidades estão tomando um caminho errado, porque elas têm exigido muito a presença de um professor com dedicação exclusiva, e dessa maneira acabam sendo contratados professores com doutorados, pós-doutorados, mas que muitas vezes não calcularam isso para uma casa. Entendeu?
E isso é uma exigência aí das agências de fomento e tudo mais. Eu acho que não pode ser assim. Tem algumas profissões que não pode ser assim. Medicina, odontologia, engenharia de estruturas. Tem que ter sempre ali uma porcentagem do departamento que tem que estar relacionado com a prática, exercendo, para poder estar alimentando isso daí, tá? Então, a minha formação de doutorado foi na Escola Politécnica. A Escola Politécnica tem aí uma tradição muito bonita, que é sempre, quem for lá ensinar concreto, eles sempre pegam alguém que também está na prática. Então, você tem uma formação teórica, mas também de olho na prática, tá? Então, assim, a gente fica escutando, agora o protendido vai, né? Agora o protendido vai. E demora. Então, assim, primeiro, esse problema de ter profissionais, mesmo professores, que exerçam o protendido para efetivamente a gente ter uma formação mais rica e cheia de detalhes, de tal maneira que dê essa segurança. Segundo, que o concreto protendido é muito mistificado, né? Então as pessoas gostam de, né, chegam lá, perda de proteção para cima e para baixo, que o aluno desmotiva, falando, não quero saber disso daí não, Deus me livre. Muito perigoso, muito perigoso, né? Perda de proteção aqui por retração, fluência, Deus me livre, né? Não dá. Né? Os caras ficam apavorados. E eu também acredito que também, durante um bom tempo, faltavam ferramentas computacionais para a gente mexer com o protendido. Eu calculei, ainda até a década de 90, calculava na mão. Tinha o TQS, tirava os esforços lá do programa e calculava na mão. Fiz um monte de estruturas assim, fazia os pórticos equivalentes, calculava no F2 e calculava na mão. Então, hoje a gente já tem mais ferramentas. Ao mesmo tempo que a gente tem mais ferramentas, já começa a disseminar mais a utilização do protendido, eu também fico assustado. Porque também começam as pessoas também a ganhar confiança, porque a pessoa ganha confiança como? O programa gerou um desenho, ele acha que aquilo é um projeto, não pode ser assim. Tá? Então, o protendido, você pode usar um programa, pode ter os resultados, mas você pode ter problemas graves. Tá? Eu, por exemplo, participei, finalizou agora um contrato de uma laje de Brasília, protendida, uma laje que tem 25 metros de vão, no menor sentido, e 30 no outro. Uma laje nervurada protendida que se apoia em vigas, para você ter uma ideia, de 1 metro de largura por 2 metros de altura. E essa laje está com uma flecha de 45 centímetros. Tá? Até o professor Almeida e o professor Leandro também participaram desse trabalho. Quer dizer, subdimensionamento das armaduras. Tá? Então, assim, às vezes no programa saem os resultados, se você não tem maturidade, não sabe fazer as contas manuais para certificar, você corre risco. Então, pode ser que a gente tenha uma disseminação agora um pouco maior do protendido em função dessas ferramentas, mas, ao mesmo tempo, a gente passa a correr mais risco também, se a gente não tiver uma formação acadêmica forte, com o professor chamando atenção, inclusive mostrando as deficiências dos programas, o que os programas não fazem. Eu acho que essa tem que ser a abordagem daqui para frente na graduação, é ensinar com o programa, mas mostrar onde o programa falha e como que você faz para ter uma conta na mão e para ajustar aquilo. Né? Então, talvez ele vá para frente. Mas vou até contar uma história muito legal que esse dia eu vi. Esse dia eu fiz um projeto de um bloco com barras de Vidag, um reforço de um bloco de fundação com barras de Vidag. E fiz o projeto, aí pedimos lá para de Vidag as barras, e aí o rapaz vendedor me contou um caso sensacional. Ele foi vender umas barras de Vidag para um senhor de 85 anos, que construía pontes. Explico que é barra de Vidag bem simplesinho para o pessoal não ficar boiando. Né? Isso, porque a proteção você pode fazer com cordoalhas, com elementos flexíveis, mas você também pode usar barras rígidas. Tá? Então, você tem um macaco especial, que é um macaco vazado, que vai conseguir, então, tensionar essa barra rígida. Então, é proteção com barra rígida, depois você vai fazer a ancoragem simplesmente aparafusando. Com um sistema de porca e placa, você, então, consegue ancorar a força no sistema de Vidag. E ele contando que foi vender as barras, então, todo animado, para esse senhor que constrói pontes com 85 anos. Aí ele falou, essas são as barras de Vidag, isso daqui é uma coisa sensacional do protendido aqui, dá fazer. Diz que o senhorzinho olhou para ele e falou, meu amigo, quantos anos você tem? Aí ele, eu tenho 30. E o seu pai? Quantos anos seu pai tem? Meu pai tem 60. Então, meu amigo, em 1930 eu já usei essas barras de Vidag. Né? Então, se fosse uma grande novidade, né? E ele assim, estou escutando desde lá de trás, né? Desde lá de trás, que agora o protendido vai para frente, que agora o protendido vai vingar. Então, assim, na realidade, para pontes, viadutos, o protendido, classicamente, vem sendo utilizado. Agora, para residências, que ainda começou bem para edifícios agora, mas se a gente for comparar o consumo de cordoalha do Brasil com outros países, por exemplo, a gente está bem atrás ainda, né? Então, classicamente, pontes e viadutos, a gente sempre utilizou a proteção aderente.
com um trabalho sensacional que a gente tem que também registrar aqui. Na década de 90, alguns engenheiros lá de Fortaleza foram para os Estados Unidos aprender tecnologia com cordoalha engraxada, né? O Dácio Carvalho, o Jordano, esse pessoal foi lá buscar tecnologia e fizeram as primeiras lajes protendidas brasileiras lá em Fortaleza, Caracas, né? Tipo, um grande desenvolvedor do protendido, né? Desenvolve um cara brilhante com uma cabeça sensacional, criativa, né? Para desenvolver as coisas, né? Então esses engenheiros foram lá e buscaram e a partir daí começou uma disseminação maior da cordoalha engraxada, né? No Brasil. Para edifícios já tem sido, a gente observa que também já está sendo mais utilizado, mas para residências ainda ela vem timidamente, né? Mas é provável que deva aumentar. Eu acho que o acesso à informação tem melhorado um pouco, pelo menos a visão de que é uma solução. Então, é uma dos motivos dessa live. Vou voltar um pouquinho. Rafael, a diferença básica de um concreto protendido para um concreto armado, e dá para aprender com protendido sem ter aprendido o armado? Eu vou dizer para você, se você tem uma boa base de resistência dos materiais, você é capaz de entender a proteção, sim, porque na proteção, basicamente, a gente vai trabalhar com análise de tensões, né? Você vai ter um traçado do cabo, que vai aplicar pelo princípio das cargas equilibrantes, lá do Lean, né? Aquele chinesinho iluminado que deixou para a gente esse método para calcular os esforços devido à proteção. E aí você vai ver as tensões em seções críticas devido aos carregamentos permanentes, acidentais e gerados pela proteção. Então, com isso, você determina as tensões e compara com os valores do limites, né, de compressão ou de tração que o concreto possa ter. No protendido, quando a gente usa o protendido, primeiro, o que é proteção? Né? Proteção é o ato de estabelecer-se um estado prévio de tensões de maneira a anular totalmente ou parcialmente as tensões de tração na peça. Então, uma viga biapoiada, por exemplo, por natureza, ela teria aí um diagrama de momentos positivos que geraria tensões de tração na parte inferior e compressão nas fibras superiores. Então, com a proteção, você pode aplicar um carregamento, dependendo, é claro, do traçado do teu cabo, que se opõe a esse diagrama de momentos fletores, de tal maneira a anular completamente essa tensão de tração ou deixar um pequeno resíduo de tensão de tração, tal que seja o tanto que o próprio concreto suporte. Ou seja, você pode eliminar totalmente a tração, se você quiser. Qual que é a grande vantagem disso? Poxa, a gente fica com as peças trabalhando em regime elástico. A gente sabe que no concreto armado, flecha e fissura, nós não calculamos, né? Nós estimamos. É loucura você calcular flecha e fissura e achar que aquilo vai funcionar, que vai dar certinho. Não dá. Né? A gente tem muita variabilidade, que eles são valores orientativos para a gente poder ter um termômetro do que está acontecendo. Então, o concreto armado, por natureza, ele fissura. Se ele fissura, ele perde rigidez. Perdendo rigidez, ele perde inércia. Perdendo inércia, amplificam os deslocamentos. Então, é um material difícil de ser tratado. Quando você aplica a proteção, e você parte do princípio de repente, anular as tensões de tração, ou deixar um pequeno resíduozinho de tração que o concreto é capaz de absorver, você tem uma peça em regime elástico, pode fazer a peça trabalhar em serviço sem fissurar. Se ela não está fissurando, aí você, com monacidade apropriada, consegue quantificar essa flecha muito melhor. Né? E provavelmente não vai ter abertura de fissura se você pôs ela também para trabalhar toda comprimida ou com um pequeno limite de tração. Perfeito. Então, do ponto de vista técnico, realmente é um comportamento mais, eu diria até mais racional. Mas por que, então, onde? Vamos pensar como que hoje, onde mais se utiliza a proteção cotidianamente e quais são os dois tipos de proteção, eu queria que você citasse, né? Então, basicamente, a gente falou das cordoalhas, a gente tem até algumas fotos que você enviou, que eu vou mostrando um pouquinho para o pessoal. Por exemplo, essa foto aí, então, para a gente citar um pouquinho dos tipos de proteção, tá? Onde se está utilizando e entrar no assunto da live, que é por que aplicar isso e como está sendo isso em residências, em casas, sobrados, se compensa, se não compensa, para quê, por quê? Tá. Primeiro na proteção, sabendo-se, né, o que é proteção, que é esse estado prévio de tensões de maneira a melhorar o comportamento do concreto, nós temos que diferenciar entre tipos de proteção e sistemas de proteção. Sistemas de proteção vai referir-se à aderência. Então, nós temos os sistemas de proteção aderente,
tipicamente utilizados em pontes e viadutos, onde nós temos uma cordoalha que passa numa bainha metálica, protendemos, esticamos esse cabo, ancoramos esse cabo e posteriormente injetamos uma nata de cimento, tá? Esse seria então o sistema aderente. E nós temos o sistema não aderente, no qual nós utilizamos então cordoalhas engraxadas. Então a gente reduz o atrito. Aí nesse caso a cordoalha ela pode deslizar livremente no interior do concreto. Então esse seria o sistema aderente e o sistema não aderente. E aí nós temos os chamados tipos de proteção. Então veja que o sistema refere-se à aderência, enquanto o tipo de proteção vai referir-se à intensidade da força de proteção. Então, aí nesse caso, você teria a proteção completa, limitada e parcial. Tá? Na proteção parcial, que é o chamado nível 1, você permite aberturas de fissura no concreto. Tá? No nível 2, que seria a proteção limitada, aí normalmente a peça, para as condições de serviço, combinação quase permanente e frequente, não é para ter fissura. Tá? Pode ocorrer tração, mas não é para ter fissura. E na proteção completa, que seria o nível 3, aí também já seria um estado em que aí definitivamente você só pode eventualmente atingir o estado de formação de fissura lá para uma combinação rara de ações. Tá? Então você tem sistemas de proteção e tipos de proteção nas suas peças. Essa viga, por exemplo, que está sendo demonstrada, é um caso muito interessante. As empresas de pré-moldados, por exemplo, tipicamente utilizam a pretensão aderente. O que é, então, a pretensão aderente? Que é do sistema de proteção aderente. Você estica primeiro a cordoalha, ou o fio, dentro de uma forma, e depois você concreta essa peça. E depois, então, você libera esses cabos e, por aderência da cordoalha ou dos fios com o próprio concreto, você transfere, então, a força de proteção. Então, tipicamente, as empresas de pré-moldado costumam utilizar esse sistema com grandes pistas de proteção, aí 50, 100 metros. Uma pista você faz várias vigas ao mesmo tempo, é um sistema utilizado, por exemplo, para a laje alveolar. E essa empresa, que é uma empresa muito bacana, do meu amigo aí, Francisco Razente, que inclusive acho que está até aí, é uma empresa de Nova Esperança, ele queria introduzir a proteção na empresa dele. E aí falou, poxa, não tem um jeito que dê para a gente fazer uma viga pré-moldada, protendida, simples para a gente? Eu falei, não, vamos fazer uma viga pré-moldada, então, utilizando proteção não aderente. Você faz toda a viga, a gente protende essa viga aí parcialmente aí no canteiro, depois leva para a obra, e se precisar, fazemos mais proteção, enfim, bolamos para ele um sistema que desse para ele poder, então, aplicar proteção no pré-moldado. Tá? E devido às condições de carregamento, deu para fazer de boa, aí não precisou fazer proteções adicionais em canteiro, a gente protendeu tudo de uma vez, levou para a obra, a viga pronta, colocou, começou a carregar, e aí então desenvolvemos essa possibilidade para ele aí poder, então, como uma empresa de pré-moldados, para poder comprar o maquinário para fazer proteção aderente é normalmente oneroso, então ele queria uma alternativa, queria aplicar a proteção, mas né, não estava na hora ainda de investir. E ele precisava sentir, conhecer o material, ganhar confiança, entender que aquilo ia reduzir a quantidade de armaduras, que ele ia poder ter vãos mais avantajados, que ele ia ter maior controle de flecha e fissura. Então, depois que nós fizemos essas experiências aí, nós fizemos 2 ou 3 obras juntos nesse mesmo sistema. E quem protendeu essas obras aí também, essas vigas dele, é um outro colega daqui de Maringá, que foi meu professor, que é o professor Peralta, também um grande ídolo da engenharia, aí, um profissional que tem uma empresa que fornece aí os insumos para proteção, calcula a proteção e executa a proteção. Então, também quem quer proteção, acho que também é essencial você ter um parceiro legal também para executar essa proteção. Acho que isso é muito importante para trocar uma ideia, alguém que está no dia a dia ali sentindo coisas que acontecem, que muitas vezes em projeto, né, não estão muito bem claras. Então, acho que seria por aí essa ideia. Eu queria aproveitar, já você citou algumas coisas que o pessoal já está perguntando. Então, nós temos basicamente, assim, desse ponto de vista de um pré-fabricado, por exemplo, que é muito utilizado, nós temos as proteções aderentes e a não aderente. A aderente, o cara já coloca o fio lá, em contato com o concreto. E por que isso é mais difícil de executar, Rafael? Por que isso só é mais utilizado em canteiros de pré-fabricado? Porque exige um controle de qualidade melhor. E, aproveitando, dentro da mesma pergunta, o Arilson fez aqui, se nesses casos, alguma preocupação a mais em relação à corrosão desse fio com o concreto, já que eles estão em contato, um cuidado a mais?
Então, vamos parar para pensar no pré-moldado. O pré-moldado eles precisam de produtividade, né? Então, eles têm um controle de concreto melhor. Normalmente, as empresas, a grande maioria aí já tem trabalhado com concreto autoadensável, tudo mais. Então, numa grande pista de proteção, você pode esticar as suas cordoadas, os teus fios e fazer uma série de vigas, né? 4, 5, 6, 7 vigas de uma vez só, né? E depois só vem cortando as vigas. Então, teria essa vantagem, a rapidez. Você faz uma única Tá, esticada de cabo e aí você já vem fazendo. Então, no caso da viga do meu amigo aí, do Francisco, qual que é o grande problema daquela viga? Você faz a viga, monta toda, aí concreta ela, depois de concretado, você vai ter que puxar cabo um por um, entendeu? Então, ele é mais entendi. demorado. Mas se ele tem lá 2, 3 viguinhas, fazer isso daí fica tranquilo. Agora, no pré-moldado convencional, você já vai fazer já o layout, a tua forma já da edificação, já lançando pilares a cada 5 metros para cima, né? Então, a maioria das vigas você consegue fazer protendido. Então, você já puxa já a proteção, já pensando já no lançamento estrutural para uma grande quantidade de Entendi. vigas. Se for o Produtividade é a caso. sacada aí Produtividade. e possibilidade de ter esse controle. Só que aí tem uma coisa que me preocupa no pré-moldado, que é a situação de que muitas vezes as cordoalhas são largadas ao relento, então você tem a formação daquela carepinha de corrosão, e não é consensual aí na literatura se essa película, alguns dizem que essa película melhora a aderência, outros já dizem que não. Porque o problema é o seguinte, existe uma taxa adequada dessa película para que efetivamente funcione. Como ela fica largada, como que você vai determinar isso? Muitas vezes essas cordoalhas também são importadas, vem com uma oleosidade grande. Muitas vezes quando você corta essas cordoalhas, principalmente no caso de lajes alveolares, muitas vezes corta de um dia para o outro, pode ocorrer um certo deslizamento, tem que observar então o escorregamentozinho que você pode ter na ponta do elemento. Então, principalmente no caso de lajes alveolares, onde você não tem armadura passiva nenhum, praticamente o cisalhamento é decorrente aí do concreto, né, da resistência do concreto e também da intensidade da força de proteção e sua efetividade, é um caso preocupante, tá? Tem que ficar bem Legal. atento nesse caso aí. Agora, então, a gente utiliza ainda muito em pontes, em pré-fabricado. Eu acho que em termos de volume é um dos grandes usos. Eu tenho visto crescido o uso em lajes alveolares, sejam protendidas, em muitos casos a gente tem vendo isso crescendo muito, principalmente com laje lisa, viga faixa, aquela coisa toda. Mas eu queria mostrar essa foto aqui, que é uma foto sua, para entrar em duas perguntas que estão aqui, depois eu vou em todas que o pessoal mandou antes, que é, primeiro, qual parâmetro que viabiliza a utilização da proteção em edificação de pequeno porte? Quer dizer, basicamente, por que eu vou protender na edificação de pequeno porte? Quais cuidados eu devo ter? E se tem alguma relação de pré-dimensionamento. Então, ali no concreto normal, qual que é o tamanho de pré-dimensionamento de uma viga? L/10, L/12, é o que a gente conhece. Ali em pré-fabricado, isso muda? Qual que é o caminho? E aproveitando essa foto aí para a gente falar disso. Tá, normalmente aí você pode. É claro que vai depender da posição da viga. Às vezes tem vigas de cobertura, você pode usar uma relação aí mais tranquila. Mas no caso de vigas de piso, você pode pôr que a variação de uma coisa em L/20, L/30, aí seria um bom número para você começar. Mas vai depender, como eu falei, da posição que está essa viga. Agora, quando utilizar? Primeiro, às vezes você está com uma viga lá que você está com uma quantidade absurda de armação, está com problema de flecha, problema de fissura, essa é uma viga a ser olhada com carinho para protender. Outra coisa também que eu tenho observado bastante, eu gosto de usar proteção, a gente usa vãos mais amplos, consequentemente menos pilares, e aí a parte executiva fica muito mais rápida, porque você também, além de já ter todos os benefícios que a gente já conhece, né, de utilizar aí as lajes lisas, onde você reduz o volume de forma, acelera demais o processo construtivo, quando você também usa proteção, você diminui o número de pilares e, consequentemente, fica menos tumultuado fazer a fundação. Então, eu acredito que E sair da fundação, a gente sabe que é uma coisa difícil, complicada, quando você tem blocos de fundação aí de 3, 4 estacas aí, é demorado para sair. Então, quando você reduz o número de pilares, você consegue sair mais rápido da fundação, subir os seus poucos pilares, passar essas vigas protendidas e ainda ter o benefício que você controla a flecha e fissura de uma maneira confiável, que é uma coisa que a gente não faz isso no concreto armado. Então, assim, para poder definir também a proteção, eu penso que tem que ser um trabalho gêmeo, o ato da concepção estrutural, junto com o trabalho do arquiteto. Eu já fiz alguns projetos estruturais que
fizemos a proteção, mas o projeto arquitetônico era muito ruim, então não tinha jeito. Você tinha que trabalhar com umas vigas com umas taxas de armadura mais elevadas, não tinha simetrias, então realmente não dá para aproveitar todos os benefícios da proteção. Vamos pensar isso, por exemplo, num pavimento tipo de um edifício. Tem que pensar já na planta para usufruir do benefício da proteção. Então, poxa, uma escada de elevador central bem simétrica em relação ao pavimento, para ter lajes nas várias direções, de tal maneira que você consiga fazer um traçado de cabo legal. Então, tem que pensar, na minha opinião, já na fase de concepção arquitetônica, já tem que ser chamado o engenheiro de estruturas e já ir conversando desde aí. Então, por mais que queiram aplicar a proteção, você pode aplicar, vai aplicar. O cara quiser a proteção, beleza, mas tem que ter, para usufruir na sua melhor potencialidade, tem que ter um estudo. Comigo já aconteceu um caso aqui, Rangel, fantástico. Eu fui numa obra, num condomínio residencial, e aí um casal estava construindo a obra, e eles falaram, aqui nós queremos uma viga protendida. Eu achei estranho, né, aquela linguagem, né? Né? Povo esquisito. Mas eu perguntei, mas por que você quer uma viga protendida aqui? Não precisa de uma viga protendida aqui. Ela falou, não, a fulana lá da casa da esquina, do condomínio, ela tem uma viga protendida na casa dela, eu quero uma na minha também. Né? Então, você vê a proteção entrando como um papo da High Society, né? Um status. Pô, se eu tenho uma viga protendida na minha casa, eu estou dentro da tecnologia, né? Se eu falasse para ela que existia ainda a proteção com fibra de carbono, fibra de vidro, ela ia querer usar para poder superar a amiga dela, né? Então tem que ter. É diferente. Então você tem que ter uma concepção já arquitetônica que favoreça você fazer uma proteção do ponto de vista de você usufruir, né, tendo aí economias significativas introduzidas pela proteção, né? Eu penso dessa maneira. Essa foto aí, que vão tem isso? E o que é isso que está mostrando? Esse projeto é um projeto muito legal. Esse projeto eu desenvolvi com o pessoal da Rotesma, que é uma empresa de Santa Catarina, com também uma filial aqui em Marialva, pertinho de Maringá. E eles pegaram aí um centro de eventos que era para ser o maior centro de eventos do Paraná. O palco aí foi projetado baseado em consultas aí com a Ivete Sangalo, Roberto Carlos, quer dizer, os caras quiseram fazer um negócio que fosse mesmo bater tudo. E aí o que acontecia? Tinha essa escada aí, que é essa escada helicoidal, que me deu um trabalho danado para fazer ela, e não que ela não pudesse ser feita pré-moldada, mas ela, feita em concreto armado, ia ficar muito mais estilosa. E aí o que aconteceu? A Rotesma, para não perder esse projeto, encarou fazer essa parte, esse hall de entrada, moldado no local. Apesar de que essa estrutura aí ela é bem maluca, porque ela tem vigas moldadas no local. Tem uma escada muito louca, né? Uma escada muito louca, tem uns nichos, uns consolos para pôr placas metálicas e tudo mais. E então foi uma obra que deu assim um trabalho bom. Então ela tem 16 metros 16. de vão, né? 16 metros. Essa escada, comparativamente, um vão de 16 metros teria em concreto armado uma viga de mais ou menos quanto e quanto que ela ficou aí? Só o pessoal ter uma percepção. Mais ou menos. Aí, se eu fosse fazer isso no concreto aí, porque a carga aí, os caras pediram aí 1,60 m, 1,5 m. 1,60 m. Mas aí provavelmente não ia passar em flecha, porque a carga aí, se eu não me engano, é de 300, 400 quilos por metro quadrado. Acho que eu tenho aqui o valor eu usei aí, ó, uma viga de 30 por 60. Viga de 30 por 60 dá 12 cordoalhas em cada viga dessa daí. Passou. 30 por 60, quer dizer, um terço do tamanho que seria quase. Nossa, só o pessoal ter uma percepção. Em consumo de aço também, isso cai de forma importante, né? Consumo total de aço. Aí a proteção porque são difícil, comparações diferentes, né? Assim, vamos pôr assim, se você fala assim, no concreto armado a gente tem lá, sei lá, 80, 100 quilos de aço por metro cúbico. Acontece que no protendido, ele tem uma versatilidade que você pode dosar entre a dosagem de concreto, de armadura passiva e armadura ativa. Então, vamos pôr, uma viga protendida você pode ter de 10 a 50 quilos por metro cúbico de armadura passiva e também de 10 a 50 quilos de metro cúbico por ativa, né? Então você pode vir intercalando, hora eu vou pôr mais proteção, hora menos, e aí você vem equilibrando com a armadura passiva. Então é por isso que é difícil você generalizar, né? Uma viga protendida dá tanto de taxa de armadura. Não, depende se você está dentro de uma proteção completa, parcial ou limitada, né? Então você pode vir brincando com essas taxas de armadura ativa e passiva, combinando elas
de acordo com o que você queira, né? Então, um bom parâmetro é, primeiro, o tamanho do vão necessário para a arquitetura, o que se quer. Isso traz economia de pilares, por exemplo, e traz um conforto visual. Imagina uma vigona, se essa viga estivesse em 60, mesmo que passasse o estado limite de serviço, traria, muda completamente a arquitetura em si, né? Como todo esse controle melhor de qualidade. Tem um pessoal aqui aproveitando. Primeiro, lembrar, nós estamos com 212 pessoas na live, sensacional. Clica no aviãozinho, chama mais gente. E quem está assistindo ao vivo, o Rafael tem um presente para o final aí e pedido para você mandar abraço. Eu imagino que é para os seus alunos, porque tem muita gente aí para você mandar abraço para os alunos e falando que é só essa escada já dá a volta à live. É verdade. A gente volta nisso. Essa escada aí eu calculei ela umas 5 vezes, no mínimo, por uns 6 metros diferentes aí. Bom, primeiro assim, o que eu costumo pretender na edificação de pequeno porte? O que é? Viga a gente já viu, legal. A gente tem exemplos aqui de vigas protendidas, a gente tem algumas fotos que você enviou, depois a gente vai falar disso aqui, pelas imagens são TQS. A gente vai citar essas coisas aqui, mas primeiro, o que se costuma pretender? Essa foto aí, por exemplo, é legal. Essa é uma obra aí que eu fiz aqui em Maringá com o Paulo Moretti, o pai e o filho, 2 engenheiros, inclusive aquela anterior que mostrou aquele vão de 16 metros, quem executou foram eles também. Então já é a segunda, terceira obra que a gente trabalha junto. Essa é uma residência. Esse vídeo, pessoal aí vendo. Esse vídeo é bem legal. Essa é de uma residência, e era uma residência bem ousada, né? Porque não batia nada, pilar com nada, ela vinha escalonando, né? Então o que a gente pensou em fazer aí? Eles também queriam rapidez executiva, então nós pensamos numa laje nervurada de 25 de altura e fomos passando vigas faixas protendidas. E assim a gente conseguiu deixar, então, todo um pano de laje contínuo com a mesma altura e apoiado nos pilares. Então, assim, ficou sensacional, porque até a gente estava conversando hoje aqui com o Paulo Filho, ele falando que, poxa, isso daí para execução foi sensacional, porque ficou muito rápido de passar as tubulações, a forma também foi muito rápida, concretaram a parte de baixo, já fizeram a de cima com muita rapidez, porque o que acontece? Você só vai fazer, a forma vai fazer o tablado embaixo e vai fechar as laterais da caixaria. Então você não tem que ficar fazendo aquele monte de armação de formas de viga, né? Então quando você mete o concreto, meu amigo, é um pano só, então dá uma precisão dimensional muito legal, utilizando aí esse sistema com vigas faixas e também com as nervuradas também, economizou, deu um bom ganho de concreto. De repente, daria até para fazer ela laje lisa, mas aí nesse caso a gente optou em fazer a nervurada, porque eles tinham as cubetas e queriam utilizar. E arquitetonicamente ficou assim, sensacional, né? A gente trabalhou com vãos grandes, aí elevados. Acho que tem até uma foto dela do TQS aí, alguma delas. Então, eu até queria aproveitar essa foto junto com isso. Eu não sei qual das duas você queria mostrar. Acho que essa daí, ó. Essa daí, ó. Então ela é toda vigas faixa. Passei várias vigas faixa apoiadas nos pilares e aí as lajes eu fechei com lajes nervuradas. As lajes nervuradas não precisaram ser protendidas, tá? Mas as vigas faixas precisaram porque eu tinha pilares nascendo em cima das vigas, então tinha alguns carregamentos pontuais e vãos grandes em um dos sentidos, que daí eu precisei utilizar. Nesse projeto aí, por exemplo, esse eu acho que eu utilizei vigas de até em alguns locais aí, acho que de 60 de largura em alguns pontos aí, deixa eu só lembrar, deu 18 cordoalhas em uma dessas vigas, essa viga frontal mais parruda que aparece ali atrás dessa parte superior, deu aí 18 cordoalhas aí nesse caso. Aí. Foi um projeto também bem legal. Pena que eles ainda estão construindo agora, está lá todo escorado, a gente não conseguiu pegar uma foto mais recente dela, mas foi uma obra também bem legal para residência. Claro que é uma residência mais um padrão diferenciado. Aí, né? É o padrão diferenciado. Mas, legal. Poxa, a gente conseguiu satisfazer aí os anseios do cliente de ter uma casa com pé direitos amplos, totalmente livres, né? E utilizando vigas pequenas sem dar problema aí na interferências, né? Nas passagens e tudo mais. Então, eu acho que essa é uma solução legal. Você pensar nesses ambientes, essas casas mais avançados, mais chiques, aí eles gostam desses pés direitos elevados e gostam de grandes vãos também, né? Pouca interferência, integrar sala, cozinha, tudo junto num ambiente só. O conceito, né? Open space, né? Isso traz a chamada plasticidade aí para a arquitetura. Aí, ó, essa daí, bastante. Essa é legal também. Essa daí é um radier protendido
a gente precisava fazer, tinha umas lares alveolares, e era uma indústria de frango, eles iam trocar um chiller, que é o frango entra lá, ele e sai congelado na outra ponta, na água gelada. E os caras iam trocar esse chiller para um chiller de maior capacidade e as lares alveolares não iam aguentar. Então, o que nós fizemos? Nós abrimos por debaixo, fizemos esse radia protendido, que é uma placa de 7 por 40, se eu não me engano, e em cima desse radia nós construímos uma estrutura metálica como uma forma de escoramento permanente das lares alveolares. E aí, então, esse radia foi também uma experiência bem legal, bem diferenciada, porque apareceram inúmeros conflitos no meio do caminho, tinha que desviar, como protender, tinha que protender por cima, não dava para protender pelo extremo da placa, a gente tinha que fazer a coragem por cima. Então foi também, qual que é a grande vantagem? Não tem nenhuma junta, né? 50 metros sem junta nenhuma. Então, essa é uma das coisas que o pessoal às vezes não entende, né? Às vezes, isso acontece em edifícios. Eu tenho edifícios mais altos, vamos citar mais alto, depois a gente volta para casa. Que o diafragma rígido da laje é importante na contribuição de estabilidade global. E se eu estou com a junta de dilatação no meio, pronto, meu diafragma rígido reduziu a eficiência de forma importante. E às vezes acontece em alguns edifícios que eu não consigo fazer a dilatação central. Quando eu não consigo fazer a dilatação central, eu fico com a excentricidade na torre, e aí as deformações são muito diferentes. Tem gente que não avalia, eu vejo, a gente consegue ver nos projetos, que é como se a junta estivesse dando uma pancada uma com a outra e o cara sequer está se tocando nisso. Então, a proteção também é uma boa opção para que eu consiga fazer panos sem necessidade de dilatação 100 metros, 150, 200, se quiser, desde que bem dimensionado. Né? Isso aí são 50, mas poderia ser mais se necessário e dimensionado para isso. Exato. É claro que aí também nós temos que pensar em algumas técnicas adicionais. Né? Por exemplo, qual que é a grande vantagem? Ou, aliás, qual que seria o grande problema de lajes muito amplas aí? Normalmente, retração e temperatura. Sim. Então, normalmente, se você conseguir manter aí uma taxa de proteção na faixa aí de 0,8 MPa para cima, praticamente você não precisa utilizar armadura de retração e temperatura. Essa proteção já é capaz de controlar isso daí numa boa. E você elimina também essas juntas. Né? Agora, se a laje for muito ampla também, o que seria muito amplo? Vamos pôr aí acima aí de 50 metros. Seria legal você protender hora de um lado, hora do outro, hora de um lado, hora do outro. Para quê? Para poder, então, minimizar as perdas de proteção e fazer com que a força circule na laje como um todo. Se você protende tudo por um lado, você vai ter uma perda, o outro lado vai sofrer. Então, quando você vem alternando as ancoragens, né, ativas e passivas, você consegue distribuir melhor a força de proteção nesse edifício. Tá? Então, melhora uma série de coisas, isso é importante. Voltando aqui em casa, duas perguntas. Assim, tem um monte para perguntar, a gente está com 223 pessoas, a live tem assunto que não acaba mais. Mas, basicamente, assim, ó, essa foto é uma foto feita no TQS, certo? O TQS, para esse tipo de edificações, então vamos pegar, voltando para o tema, edificações, a proteção e edificações de pequeno porte. Eu estou lá com um sobrado, estou fazendo meu sobrado do meu jeitinho, concreto armado, não sei o quê. De repente eu olho, putz, tem um vão aqui, um open space gigante, e cara, essa viga vai ficar gigantesca. Então, de cara, olha, como reduzir a altura, um exemplo, né? Como reduzir a altura de uma viga? Poxa, protendendo. Aí entra em duas dificuldades. Imagina que o cara já entendeu isso, que a proteção é uma boa solução naquele caso. Eu acho que a gente entra hoje com duas dificuldades, vê se você concorda comigo. Primeiro, o cara não sabe calcular. Legal. Aí eu tenho ferramentas no mercado. A gente diz que a melhor ferramenta é a caneta, é o papel, é você realmente saber dimensionar. Mas a gente sabe que no mercado precisa de ferramentas computacionais que melhorem a velocidade do projeto. Né? Não é para substituir o engenheiro em si. Mas pensando em ferramentas computacionais, o TQS, para essa maioria dos casos, é uma boa solução hoje? Não, eu preciso procurar softwares internacionais, como que você vê isso? E segundo, eu acho que a segunda dificuldade é a questão de mão de obra. Legal, vou fazer uma proteção aqui em Campinas. Em Campinas eu tenho empresas que compensem trazer a proteção, ou o cara acaba partindo para a estrutura metálica, enfim. Esses dois quesitos que eu acho que pode estar na cabeça de quem está assistindo. Bom, primeira coisa aí, vamos falar desse programa da TQS. Eu sou suspeito porque eu sou fã dos caras, né? Eu gosto demais do trabalho do seu Nelson Covas, do Guilherme, do Aliô, né? O Aurélio, tanto tempo ficou lá também. Enfim, uma equipe sensacional. É muita gente boa lá. Eu acho que a TQS é um patrimônio nacional estrutural, porque
Eu vou dizer, eu morei nos Estados Unidos 2 vezes, cara. Você não encontra um programa com essas características, tá? Assim, de detalhar tudo, fazer tudo, cara, não tem um programa desse. É um programa sensacional, que tem tudo aí para realmente pegar um âmbito mundial. Quando tiver aí o Eurocode, tiver outras normas aí, realmente é um programa impressionante. E a versatilidade de análise que ele dá, né? Que Só ele que, como eu faz falei, duas coisas, né? Análise e detalhamento, que eu acho que é a grande sacada de fazer as duas coisas num software só, né? exato. Só que, assim, ele é um programa, evidentemente, para quem já vai pegando uma cancha maior e já precisa de mais ferramenta, né? Então, acho que ainda, para quem vai começar, pode ser um programa com muita coisa, a pessoa pode se perder um Se pouco, né? perder. No caso da proteção, especialmente, eu acho que a primeira coisa que quem vai começar a iniciar, primeiro, quero fazer uma proteção. Faz primeiro uma viguinha bem apoiada, tá entendendo? Uma viguinha bem apoiada ali, um vãozinho bem apoiado, que você calcula na mão e tal. Beleza, fez a primeira, ganhou confiança. Usando Aí você parte, né? desses caras aí, por exemplo. Porque, veja bem, Rangel, se você já começa, já de cara, não, vou pegar o TQS, agora eu comprei um modo de proteção, vou mandar ver, aí você já pega uma laje já com, né, com hiperestático de proteção, aquele monte de coisa, tudo mais, você vai se enrolar. Eu tinha uma aluna minha aqui em Maringá, a Cíntia, ela queria fazer de toda maneira um TCC e queria analisar uma laje lisa de um edifício. Eu falei, cara, de boa, você já entrou no TQS alguma vez, já rodou alguma laje dessa? Ela, não, professor. Eu falei, então vamos na humildade. É isso aí, ó. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma laje quadrada, você vai enfiar 4 pilares só nessa laje. Nessa laje quadrada com 4 pilares, agora você vai no TQS e me dá então a solução dessa laje. Rapaz, ela ia vir e voltava pro senhor do céu, tô ficando louca com essa laje com 4 pilares aqui. Eu falei, tá vendo? Se você fosse para gigante, o que ia acontecer? Então, assim, domine primeiro os pequenos problemas, porque daí você vai ter maturidade para identificar o que está acontecendo depois numa estrutura maior. O programa como eu faria família, no concreto armado, né? Você primeiro aprende com uma viguinha ali para depois ir para uma ferramenta. Então faz primeiro uma isostática, daí depois você calcula uma hiperestática com 2 vãos aí você vai usando, vai vindo, vai tendo, mas assim, você tem uma ferramenta para você fazer, mas não é porque você tem a ferramenta que também você vai deixar tudo para a ferramenta e acreditar nela como se ela fosse um guru aí do projeto estrutural. Não, você tem que pôr na tua cabeça que a ferramenta é para concretizar uma coisa que já está na tua cabeça, ela é uma ferramenta. Sim. Não é o programa que é o engenheiro e você é a ferramenta do programa, é o contrário. Então, até fazendo uma analogia legal, né? Vamos pensar lá os grandes pintores, né, de antigamente. Era uma dificuldade para você arrumar tinta, né? Os caras tinham que fazer a tinta, aquela coisa toda, né? Então, nós estamos numa época que todo mundo tem as tintas, né, para pintar. As tintas são iguais de qualidade para todo mundo, né? Mas aí, por que tem uns que conseguem fazer uma arte estrutural com a mesma ferramenta do outro, né? Todo mundo hoje tem informação, todo mundo tem ferramenta, mas tem que focar nessas coisas, né? Eu acho que a grande caminho para se atingir isso que eu tenho chamado de arte estrutural, de se preocupar. Cara, se você parar para pensar, o engenheiro de estruturas, ele tem que pensar que ele é um artista estrutural. Mas qual que é a nossa arte? A nossa arte é fazer uma estrutura econômica, né? Gastar menos material possível e dar uma solução que vai funcionar com segurança. Cara, isso é uma arte. É uma arte absoluta, porque... E tem que ser bem remunerado, uma das coisas que eu brigo bastante. E exatamente por ser uma arte, exigir tanto estudo, tanto trabalho, tanta análise, que tem que ser melhor remunerado. Legal. Exatamente. E aí, o que você tem que fazer primeiro? Sentar, meu amigo, fazer contas, calcula lá, já agora eu vou entrar lá no TQS e vou fazer essa laje que eu fiz na mão, ver se dá certo lá. Exatamente. Ganhou confiança? Opa, estou fazendo certo, já sei identificar, vamos embora. Esses dias mesmo eu estava mostrando para os meus alunos lá do mestrado, cara, um exemplo sensacional, uma viga de transição. E deu um BO lá tão maluco que eu coloquei o pilar e esqueci de dizer que o pilar ele nascia na viga. E estava como se o pilar não nascesse na viga, ele tivesse uma vinculação. Cara, deu uns diagramas tão loucos na viga, porque as vigas que estavam apoiadas uma na outra com o pilar nascendo, elas entenderam que elas estavam apoiadas no pilar. Aí eu mostrei para ela, tá vendo só? O cara que não percebe, esqueceu aqui de dizer, o pilar nasce na viga, olha o diagrama que ele ia mandar para a obra. O programa não vai avisar ele, né? Então, assim, o usuário de programas, ele tem que entender o que ele está fazendo primeiro e já tem que estar esperando o que ele vai obter, né? Então, aí sim você vai conseguir exercer a tua arte.
Então, assim, de Aproveitando, ferramentas foi muito até bom. antes de entrar na próxima pergunta, eu estou com a foto de alguns livros que você me mandou e estão perguntando aqui. Algum livro assim que você. Cara, esse. Ó, galera, esse você tem que saber. Além, lógico, da norma, né? Tem que saber mesmo 18, mas assim, o que nos ajuda nesse apoio. Primeiro livro que você tem que ter, que eu acho que é essencial, quem vai calcular lajes protendidas, é o livro do Alexandre Emerick. Aquele livrinho Lajes Protendidas é sensacional, um livrinho escrito aí há um bom tempo já atrás. Tem esse daí, ó, tem o beabá básico aí para você calcular. Minhas primeiras lajes protendidas que eu calculei na mão foi usando esse livro aí. Depois tem o livro do Bijan também, que é o mais completo de todos. Ele aborda tanta parte de cálculo com exemplos e também mostra também O Bijan que teve no parte... Brasil ano passado, né? Eu acho que ele teve na fábrica Exatamente. da ArcelorMittal. E mostra toda a parte prática também, coisas de obra assim bem interessantes também. Você mostrou um livro aí que apareceu aí, que é o livro do Magno. Esse aí é um livro histórico também, clássico, é um livro do Magno, é um livro também sensacional. O cara, ele é tão doido, o Magno, assim, teoricamente, ele junto com o Freycinet é um dos criadores do concreto protendido, mas o Freycinet acabou levando a fama maior, mas o Magno também merece seu nome na história. E aí a gente sempre ouve aquele exemplo, né, o cara pegando um livro e carregando um livro e tal. Cara, ele foi lá e mostra esse exemplo numérico, com as forças aplicadas. Eu achei sensacional. Imagina um livro de tantos quilos, aplica uma força. Ele fez numérico o exemplo do livro. Então, é um camarada também que testou em laboratório muitas vigas protendidas logo no começo dos tempos. É um cara que merece um crédito. E por ser um livro histórico, vale a pena você olhar para trás. Eu falo, ciência, engenharia, é como música, pô. Você pega uma banda, tá fazendo um som legal. Não, pera lá, o que esses caras escutaram? Aí você vai escutar e fala, não, cara, isso daqui é só uma melhoria daquela outra banda. Engenharia é a mesma coisa. Você tem que ler esses livros antigos para entender o que a gente está fazendo hoje. E aí eu gostaria de falar dos livros do Walter Pfeil. Puta, o professor Walter Pfeil, para mim, é sensacional. É você poder pegar esses livros do Pfeil, principalmente esse um aí, ó, esse mais cinzinha, ele mostra nesses livros, por exemplo, como fazia uma proteção utilizando uma talha. Sabe, umas coisas assim malucas, assim. Ele mostrava assim aspectos de projeto das várias pontes que ele calculou. Ele calculou lá a ponte da Garganta do Diabo, lá perto de Santa Maria, lá, né? Uma ponte sensacional em curva, toda protendida. Então, quer dizer, o cara na década de 60 já estava mandando ver na proteção e escrevendo um livro, cara. Então, tudo que você puder ler do Pfeil, leia, porque é sensacional. Você vê, eu estou até hoje atrás do volume 2, tem aí o rosinha, que é o volume 1, tem o laranjinha aí, que é o volume 3, e o volume 2 eu não consigo encontrar de jeito nenhum. Tá? Quem tiver aí, tem uma raridade em mãos aí. Então, tudo que for do Pfeil, eu também recomendo. Outra bela surpresa também é o Jaime Masson, também outro cara fantástico aí também, outro cara lendário aí também. Legal, irmão. E também recomendo o Jaime Masson. E tem esse livro do Schust também, que é um bom livro aí também, apesar de ele abordar mais a parte de proteção aderente, né? Mais para pré-moldados. Quem trabalha com pré-moldados também considera uma obra legal. Agora, para quem quer começar, ter uma visão mais ampla, pega os do Pfeil que você vai pirar no protendido, cara. E o cara, ele tem a mágica de mostrar aquilo de uma maneira que vai te envolvendo e você vai se apaixonando. O Rafa, tá acabando a live, tem 5 minutos, mas tem um monte de perguntas aqui. Eu queria dar uma pincelada em alguma delas. Primeiro, em relação às estruturas protendidas em situação de incêndio. Uma coisa tranquila, te preocupa? A gente está bem resolvido em relação a isso? Cara, o tal de incêndio... não é tão pincelado assim esse assunto, né? Não, o tal de incêndio está ficando difícil, né? Eu entendo que a gente tem que projetar para incêndio, pensar em incêndio e tudo mais, mas não pode chegar num ponto também que a gente começa a bloquear todas as soluções por causa do incêndio. Eu tenho passado cada situação por causa de incêndio que está difícil. Temos que recuperar uma estrutura. Vamos meter epóxi. Não pode porque o epóxi derrete, sabe? Então, assim, tá ficando difícil a gente trabalhar por causa da situação de pensar Mas tem norma tudo, né? que trata disso? Para o concreto armado, eu sei que sim. Para o protendido, é uma coisa... Você tem que garantir o TRRF, né, o tempo requerido de resistência ao fogo, basicamente no cobrimento. Então, você vai ter que controlar no cobrimento de armadura, para evitar ao máximo aí o fogo chegar nas armações, né? Agora, o que mais me preocupa no protendido e no fogo são as lajes alveolares. Essas sim eu tenho medo. Eu já tenho medo das lajes alveolares sem pegar fogo. Imagina pegando fogo. Aí eu fico com mais medo ainda delas. Porque eu acho que o cobrimento do concreto em relação à armadura que está protendida é um dos principais fatores de proteção em si. Então, na alveolar,
como esse cobrimento é menor, ele é mais propício a algum problema, é isso? Não Ou é, não? porque no caso da alveolar você não tem armadura passiva. Então pensa bem, uma viga você tem a resistência, pegar o caso mais simples, o teu cortante tem a flexão. Então, para pegar o cortante, você tem lá o modelo clássico de treliça, diagonal comprimida e estribo puxando a tração, certo? Então, no caso da laje alveolar, por exemplo, você não tem um estribo. Quem está cumprindo o papel de pegar essa tração aí é o concretão. E esse concreto, é claro, Entendi. que ele é suavizado pela presença da proteção. Mas como eu falei aí, a proteção, de repente, pode escorregar em função aí dessa situação aí de cordoalha tá com oleosidade ou tá aí corroída, né, com aquela carepinha de proteção, a carepinha de corrosão, então ela pode escorregar. E aí, veja bem, no caso da laje alveolar, ainda piora a situação, porque você utiliza como parâmetro de referência a resistência à compressão. Só que essa resistência à compressão ela não é realista. Por quê? Porque é um concreto seco, em canteiro, e quando você faz a experimento para determinar a resistência à compressão, você vai colocar dentro de um corpo de prova, vai fazer lá a uniformização da massa, e vai ter a ruptura. Esse concreto não reflete aquele concreto seco do canteiro, é diferente. E aí, pior ainda, com base nessa resistência à compressão, que por si só já não é adequada, você ainda quer saber a respeito ainda da tração. Quer dizer, qual que é a aderência que você tem entre a armadura? Quer dizer, a resistência à tração, nesses casos do concreto, é importante. Então, se você perde força de proteção, você demanda a necessidade do concreto trabalhar. Então, aí, meu amigo, com a situação de fogo aí, sem armadura passiva, a coisa pode levar a colapso Complica, né? frágil. Existe uma empresa, por exemplo, só para terminar, tem uma empresa, por exemplo, finlandesa, que faz projetos de fábricas de papel no mundo todo. Para eles, é terminantemente proibido utilizar, por exemplo, laje alveolar. Entendi. Por essa situação. Entendi. Entendi. Rafa, o Pedro até brincou aqui, isso já acontece. Toma cuidado só para não furar a laje depois e não pegar uma cordoalha, por exemplo. Já aconteceu, já vi história de prédio realmente que o cara resolveu por algum motivo furar, pega uma cordoalha, dá um barulho gigantesco, né? O cara nunca mais vai fazer aquilo na vida também, mas lembrando que é possível fazer substituição das cordoalhas no caso da situação. Dá para fazer... Nossa, tem muito assunto aqui, proteção parcial, mas eu tenho 1 minuto só. Ó, por exemplo, algumas provas para passar, a situação mais indicada a gente respondeu, em que tipo de elemento pode protender. Poderia, por exemplo, protender até uma vigota, uma laje treliçada, poderia ser protendida, né? Para trazer dentro da realidade. O pessoal perguntando se vai ter curso de proteção, depois a gente fala disso. O Rafa tem uns cursos legais. O pessoal falando de pilar protendido. Pilar protendido? Se você tiver um nível de momento fletor muito elevado com a força normal pequena, pode ter. Pode ter um pilar, por exemplo, de galpão pré-moldado, de repente, que você tem um momento fletor intenso, com a carga pequena, um pilar, por exemplo, de arrimo. Pode ter. Tanto é que a gente tem a alvenaria protendida aí, né, para muros de arrimo, você protende a alvenaria, é uma solução, então poderia ter. É menos comum, mas é possível. É isso que é o recado, né? Rafa, eu tenho 1 minuto exato. O Rafael, ele preparou um bônus, que é basicamente o detalhamento, né, de uma viga, não é isso, Rafael? Inclusive está assinada por ele e vai funcionar assim, rapidamente, que eu só tenho 1 minuto. Eu vou desativar os comentários. Vocês vão tirar um print agora, do jeito que eu estou aqui, vai postar nos seus stories, vai me marcar e marcar o Rafa, tá? Marca os dois e a gente vai mandar esse PDF com esse exemplo de detalhamento. É uma prancha realmente detalhada para vocês via direct. PDF sem segredo. Tirou o print agora, marca a gente, os dois, tá? Posta-se nos seus stories e a gente vai mandar para vocês. Rafa, agradecer, tem 40 segundos, muito, muito obrigado. Obrigado, pessoal, que veio aqui. O Leandro estava aí com a gente, a Elane, que chamou a turma inteira, fez a chamada aqui com a galera, o Pedro, que pediu a live, a galera inteira aqui. Então, muito obrigado. Eu vou deixar ela salva aqui imediatamente, depois a gente vai subir ela em pedaços. Bom trabalho para vocês, um grande abraço, uma honra ter você aqui, Rafa. Valeu, gente. Obrigado, Rangel. Um grande abraço a todos aí. Isso aí. Valeu.